Olá pessoal, tudo bom? Então, eu estava esses dias conversando com um amigo, né, e esse amigo é casado, e ele falou assim: Pedro, minha irmã me chamou para ser fiador dela, e eu, por óbvio, né, quero ajudar a minha irmã, então eu vou aceitar ser fiador, mas eu sou casado. Minha esposa precisa da autorização? Não precisa? Ele estava com essa dúvida, eu conversei com ele, expliquei, e depois que saí lá da conversa, eu fiquei, né, pensando comigo mesmo, nossa, isso aí poderia dar um bom vídeo. E aí eu resolvi gravar este vídeo. Espero que seja de proveito para você que está assistindo, né, que esclareça as suas dúvidas. E se porventura falta alguma coisa, deixa aqui no comentário que, na medida do possível, eu vou respondendo. Tá certo? Então, vamos lá. Um cônjuge, para ser fiador, precisa ou não da autorização do outro? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, que eu vou fazer alguns desenhinhos. Acho que vai ficar fácil de compreender tudo isso. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Vou dar uns nomes fictícios aqui para algumas pessoas. Nós temos João, ok? E tá, João é casado com Maria. Perfeito. João é casado com Maria. E João tem uma irmã chamada Kátia. Vou colocar Kátia aqui embaixo de Maria. Tá? Kátia. E aí, pessoal? Kátia, Kátia, ela vai alugar uma casa. É muito comum que quando você vai alugar um imóvel, o proprietário deste imóvel, ele peça um fiador, né? Por que que ele pede um fiador? Porque se você não pagar o aluguel, ele pode ir atrás do fiador, né? Ele tem duas pessoas para cobrar essa dívida de aluguel. Ele tem você e tem e tem uma outra pessoa que a gente chama de fiador, né? É uma situação muito cômoda para ele. Tá? Então, por isso que se exige a figura de um fiador. Tá? Então, é muito comum que nesse tipo de contrato tenha essa figura. É claro que não só nas locações, né? Às vezes você vai comprar um imóvel, você vai comprar um carro, você vai fazer um contrato ali, você vai pegar um dinheiro emprestado com alguém, fazer um contrato de mútuo. Então, você também às vezes precisa de um fiador, né? Sem o fiador você não consegue celebrar o contrato. Pois bem, então vamos voltar aqui para o meu desenho. Então, Kátia, que é a irmã de João, ela vai alugar uma casa. Quem é o proprietário dessa casa? Eu vou colocar esse proprietário embaixo de João. O proprietário aqui da casa é o Marcos. Marcos. Então, perfeito. João casado com Maria, irmão de Kátia, que vai alugar uma casa de Marcos. Kátia procura João e fala: João, preciso de um fiador, você pode ser, meu irmão? E ele fala: posso sim, claro, vou te ajudar, minha irmã. Que é uma furada, tá? Não sejam fiadores. Tá? Ser fiador tem diversas consequências terríveis. Consequências terríveis que não tem para o devedor original, que no meu exemplo aqui é Kátia. Tá? Esse vídeo não vai abordar isso, não é o propósito desse vídeo, eu posso até fazer alguns outros, né, falando sobre o assunto. Eu já fiz um sobre bem de família, que eu passo ali por... Falo um pouquinho sobre a questão do fiador, tá aqui no canal, se você quiser clicar lá para assistir, é uma boa, tá certo? Mas tá bom. Maria, precisa dar autorização para João para que ele seja fiador? A resposta é sim, tá? O cônjuge não pode ser fiador sem autorização do outro. Tá? Onde que a gente encontra isso, Pedro? A gente vai encontrar como eu posso dizer, é, todas as disposições legais, né? O comando de permitir e não permitir, a gente vai encontrar isso no Código Civil, tá certo? Depois, se você tiver tempo, tiver curiosidade, entra lá no Código Civil. Eu vou passar alguns artigos aqui com vocês hoje, vocês podem consultar lá, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês eu fiz aqui antes de começar esse vídeo, eu fiz uma espécie de PDF com os artigos que eu considero importantes. Eu também vou compartilhar aqui com vocês. Acho que é melhor compartilhar a minha tela, né? Fica mais fácil. Então, pronto. Tá.
Então, vamos lá. Onde que eu encontro, Pedro, essa proibição de um cônjuge ser fiador sem autorização do outro? Aqui, ó, no artigo 1647. Tá? A leitura desses artigos pode parecer um pouquinho ruim, né? Pode ficar um pouquinho confuso entender, mas vamos tentar aqui deixar de uma forma muito clara, para que todos possam compreender de forma cristalina o que está querendo dizer aqui. Eu vou fazer a leitura do artigo e depois eu dou uma explicadinha. Artigo 1647. Ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, aqui, ó, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta. 2 pontos. Aí ele vai trazer, né, um monte de situações em que um cônjuge precisa da autorização do outro. Mas o que importa para nós aqui é a fiança. Onde a gente vai encontrar isso? No inciso 3. Tá? Prestar fiança ou aval. Ou seja, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, prestar fiança ou aval. Notem aqui que ele fala, exceto no regime da separação absoluta. Então, se você que está assistindo esse vídeo é casado no regime da separação absoluta de bens, aí não. Aí você não precisa da autorização. Você pode ser fiador, mesmo que o seu cônjuge não tenha autorizado, tá certo? Agora, se você é casado no regime parcial, a comunhão parcial de bens, que é o mais comum, né? Se você é casado no regime universal de bens, né? Esses regimes precisam, tá? Beleza, então é no artigo 1647, inciso 3, que a gente vai encontrar essa possibilidade não, né? Essa determinação para que o outro cônjuge dê o aval, dê o consentimento para que você possa ser fiador, tá certo? Vamos voltar aqui para o meu exemplo. Pois bem, então, João quer ajudar a Kátia, que é sua irmã, e ele vai ser fiador de Kátia, então ele vai fazer um contrato de fiança com Marcos. Tá? Deixa eu escrever aqui, ó, em cima. Casados, os dois são casados. De fiador. Ok. Uma coisa muito importante, pessoal. Isso também gera uma dúvida, isso gera dúvida, né? Gera muita confusão no dia a dia. O indivíduo, ele é fiador de uma pessoa que ele quer ajudar. Aqui no meu caso, João é fiador de Kátia. Mas o contrato de fiança, ele é celebrado não com Kátia, aqui no exemplo, né? Não com a pessoa com quem você está ajudando. Ele é celebrado com o credor, né? Lembrando que aqui Kátia vai ser a devedora e Marcos é o credor. Então, João é o fiador. Fiador de quem? De Kátia. Mas o contrato que João vai... O contrato de fiança é com o credor, com Marcos. É que é comum, né? Quando você vai alugar um imóvel, lá tem um contrato de locação. Então, lá vai ter quem? Vai ter o locador, tem o locatário e tem o fiador. É um contrato só, né? Não vão ter dois contratos. Num contrato já tem as três figuras, né? Mas lembrando que a fiança, ela é um contrato, digamos assim, separado, né? Embutido dentro do contrato de locação. Mas são duas relações distintas. Uma relação é entre a Kátia, aqui, que é a locatária, com o Marcos, locador, e a outra relação é entre João, fiador, com o Marcos, credor, né, locador, tá bom? Então é isso. Então João aceitou ser fiador para ajudar a Kátia. Se Maria, esposa, deu autorização, tá tudo certo, né? E se Maria não dá autorização? A gente viu lá que ela precisa da autorização, mas e se ela não der essa autorização? O que acontece? Vamos imaginar que ela não deu autorização e o contrato foi celebrado, tá? E ela não ficou sabendo disso. Quais são as implicações que vão ter aqui? Então a gente vai agora de novo para a legislação, né, para o Código Civil, os artigos que eu selecionei aqui. A primeira implicação que a gente vai ter é no artigo 1642. 1642 ele vem antes do 1647. Aqui foi uma opção que o legislador fez, né? Mas a proibição está no 1647, mas uma consequência da proibição está no 1642. Mas tudo bem, né? Então vamos ler. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente,
Inciso 4 aqui. Demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação ou a invalidade do aval, realizados pelo outro cônjuge com infração do disposto nos incisos 3 e 4 do artigo 1647. Tá? Esse inciso 4 aqui, pessoal, ele vai falar da doação, não nos interessa. Você vê que o inciso 4 do artigo 1642, ele faz referência ao inciso 3 do 1647, que trata justamente da proibição de um cônjuge ser fiador sem autorização do outro. Né? Ele fala, qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente demandar a rescisão. Ou seja, vou voltar aqui, se Maria descobre que João foi fiador de Kátia, se ela descobriu é porque ela não autorizou, por óbvio. Então, se ela descobre isso, a lei dá a ela a possibilidade, né, aqui, demandar a rescisão. Ou seja, pedir que esse contrato aqui, popularmente, né, dizendo que ele seja cancelado. Deixa eu colocar aqui um. Então, Maria pode vir aqui, ó, e pedir o cancelamento desse contrato. Fazer vários X aqui. Vários. Ela pode falar, não, mas como assim, João? Eu não autorizei que você fosse fiador, então eu quero o cancelamento desse contrato. Na prática, deixa eu parar de compartilhar aqui. Na prática, isso aqui só vai acontecer quando o fiador estiver sendo demandado judicialmente, né, for processado pelo credor. Então, vamos compartilhar de novo. Imagine aqui a seguinte situação, pessoal. A Kátia tem que pagar o Marcos e não paga. Né? Olha só, ela não paga. Por não ter pagado, Marcos, por óbvio, vai cobrar a Kátia. Mas Kátia, se ela não pagou o aluguel, ela não tem dinheiro, não tem bens, não tem nada. O que Marcos vai fazer? Marcos vai ajuizar uma ação de execução contra João, né? Pedindo para que João pague. E João, vamos supor que João tenha bens. Maria só vai saber da existência desse contrato de fiança quando Marcos processar João. Olha só. E aí, quando Maria souber desse contrato, desse processo, desse contrato, Maria vai se apresentar no processo com um tipo de recurso que a gente chama de embargos de terceiro. Mas aqui é matéria processual. Não tem muito a ver com o nosso vídeo aqui. Explicar isso. Mas ela vai aparecer aqui com esse recurso, embargo de terceiro, e vai falar, juiz, eu não autorizei. Então, eu quero que esse contrato seja cancelado. Ah, Pedro, mas e se Kátia estiver pagando Marcos, né, todo mês certinho, e mesmo assim Maria descobre que João foi fiador e Maria não quer que ele continue sendo fiador? Porque se Kátia está pagando Marcos direitinho, você concorda que não tem nenhum processo de Marcos contra João? Concordo, não tem. A lei aqui, pessoal, a lei fala, ela pode demandar a rescisão dos contratos de fiança, né, do contrato de fiança. Então, pouco importa se o credor processou o fiador. Né? Se o cônjuge descobrir que o seu outro cônjuge foi fiador, mesmo que não tenha nenhum processo em curso, em andamento, ele pode ajuizar uma ação, né, pedindo a rescisão desse contrato. É direito dele. A lei dá a ele esse direito, ou a ela, né, esse direito. Certo? Outra coisa que pode acontecer aqui também, né, aqui a gente vai encontrar no artigo 1648 do Código Civil. Olha lá. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, que é o 1647, suprir a outorga, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la. Tá? Então, imagine a seguinte situação. João, casado com Maria, Maria está no hospital doente, certo? Maria está no hospital doente, não consegue se mexer, não consegue falar, não consegue fazer nada. E Kátia precisa da ajuda do irmão para que ele seja fiador, para ela alugar a casa de Marcos. Né? E o irmão resolve ajudá-la, né? Como eu estou dizendo aqui para vocês.
Mas vocês concordam que Maria não tem como dar essa autorização? Então, neste caso, João pode pedir para que o juiz, a gente vamos voltar lá para o artigo, olha lá, cabe ao juiz suprir a outorga, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la. Nesse caso aqui, é impossível que Maria conceda a outorga, né? Que dê autorização para João ser fiador. Então, aqui o juiz pode suprir essa assinatura da Maria. Tá? Ou então, né, no caso que a Maria fala, não quero que você seja fiador. Mas por que, Maria, que você não quer que eu seja fiador? Porque eu não quero, não gosto da sua irmã. Né? Nesse caso, o João pode também pedir para que o juiz supra essa assinatura essa autorização da Maria. Tá bom? Avançando. Artigo 1649. A falta de autorização do cônjuge, não suprida pelo juiz. Então, o cônjuge não autorizou e o juiz não supriu a autorização. Tá? Quando necessária, que é o artigo 647, né? Que para prestar fiança tem que ter autorização do cônjuge, como a gente já conversou aqui, tornará anulável o ato praticado. Qual é o ato praticado? O ato praticado aqui é o contrato de fiança. Esse foi o ato praticado. Então, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Tá? Vamos com calma nesse artigo aqui, que ele é de extrema importância e ele é longo, né? Então, a primeira parte, olha lá. Maria não autorizou. O juiz não supriu a autorização da Maria. Né? A autorização é necessária? É, porque é contrato de fiança. Tornará anulável o ato. Tornará anulável o contrato de fiança. Importante aqui, ó. Anulável não significa nulo. Tá? Existe nulo e existe anulável. Qual é a diferença de nulo e anulável? Vamos de novo aqui para o meu exemplo. Maria descobriu que tem este contrato aqui de fiança celebrado entre João e Marcos. Ele poderia ter sido celebrado sem autorização dela? Não. A gente já viu que não pode, não poderia. Mas foi. Tá. Maria pode pedir a rescisão? Pode. E se Maria não pedir a rescisão? Se Maria descobre e fica quieta? Se Kátia não paga, Marcos pode cobrar João? Marcos pode chegar para João e falar assim: ah, João, sua irmã não pagou, eu vou te cobrar. João poderia falar para Marcos: ah, Marcos, é verdade, minha irmã não pagou, sou fiador aqui, eu assinei, mas então eu sou casado, minha esposa não deu autorização. Então, o nosso contrato aqui não vale. Pode esse tipo de coisa acontecer? De forma alguma, tá? Isso aqui é importante deixar claro que o fiador, né, no caso aqui João, não pode virar para Marcos e falar: não vou pagar porque minha esposa autorizou. Ele não pode fazer isso, tá bom? O cônjuge que não autorizou pode. Maria pode pedir para que o contrato seja desfeito. Mas João não pode pedir que o contrato seja desfeito ou se recusar a pagar sob a justificativa de que a esposa dele não deu autorização. Tá? Ele não pode fazer esse tipo de coisa. Tem até um terminho que a gente utiliza no direito, né? Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Então, João, quando celebrou o contrato de fiança, sabia que a sua esposa não tinha dado autorização, né? Agora ele vai usar isso para não arcar com as consequências? Não, ele não pode, por óbvio. Tá bom? Mas Maria pode. Então, voltando aqui. Ah, anulável e nulo. Quando um contrato é nulo, desde o dia que ele é celebrado, ele já não existe. Ele é nulo. Eu posso vender uma casa, eu posso vender uma casa para uma criança de 3 anos, a criança assinar o contrato? Né? Não, não posso. Se eu vendi uma casa e uma criança de 3 anos assinou esse contrato, é nulo. Ela não tem capacidade para fazer isso. Né? Ela é incapaz perante a lei. Precisaria ali o seu representante legal, o pai, a mãe, a avó que seja, né, que tivesse ali e assinasse por ela. Então a gente diz que é nulo esse contrato. Ele nunca existiu, eu nunca vendi essa casa para criança de 3 anos. Né? Então é nulo. Neste caso aqui, não é nulo, ele é anulável. Por quê? Porque se Maria não reclamar,
contrato segue, né? Continua produzindo os efeitos, tá bom? Então, Maria tem que reclamar. Se Maria não reclama, Marcos pode cobrar de João. Tá? Por isso que a gente diz que ele é anulável. E se ele é anulável, ele tem um prazo. Podendo pleitear a anulação até 2 anos depois, ó, aqui. Até 2 anos depois de terminar a sociedade conjugal. Então, vamos imaginar que este contrato aqui, ele foi celebrado... Está apagada essa cor aqui. Vou pegar uma cor mais vibrante. Ele foi celebrado em 2009, esse contrato. E aí, Kátia alugou essa casa de Marcos durante 5 anos, né, para ficar com ela 5 anos. Kátia vem pagando, tá tudo certo. Só que Maria e João, eles se divorciam em 2011. Né? Até quando Maria pode pedir a rescisão desse contrato aqui? Ela pode pedir a rescisão desse contrato até 2013. Por que, Pedro, 2013? Vou voltar lá para a lei. Até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Tá vendo? Até 2 anos depois. Então, até 2013, né? Contrato celebrado em 2009. 5 anos. Então, são 5 anos, ele vai até 2014, esse contrato. Esse contrato vai ficar até 2014. Em 2011, Maria e João se divorciam. Aí chega em 2013, Maria fala, quer saber? Eu vou pedir aqui, ó, eu vou pedir que esse contrato seja cancelado. Aqui, ó. Né? E cancela o contrato. Tá certo? Que é uma coisa muito importante. E, agora o artigo 1650, a decretação de invalidade dos atos praticados se outorga, ou seja, a decretação, né, do juiz. Né? O juiz decretando que o contrato de fiança é inválido, por ausência de outorga, consentimento, ou se, por até ausência de supressão do próprio juiz. Supressão não, né? Por ausência de outorga do juiz no lugar do cônjuge, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la ou por seus herdeiros, como eu disse agora há pouco. Né? Então vejam bem, João não pode chegar para Marcos e falar: minha esposa não autorizou que eu fosse fiador. Eu fui, mas minha esposa não autorizou, então eu não vou te pagar. Não pode. Isso não pode acontecer. Só o cônjuge pode fazer, o cônjuge que não autorizou, né? Ele pode pleitear o desfazimento desse contrato. Ou seus herdeiros, né? Vamos imaginar aqui no nosso exemplo que Maria faleceu e aí o filho de Maria descobre que tem um contrato lá de fiança entre João e Marcos. Aí, como ele é herdeiro, ele pode chegar e falar, não, eu quero que esse contrato seja desfeito. E qual é o prazo, Pedro, nesse caso? Também 2 anos. Né? 2 anos a data do óbito, né? Por óbvio. Outra coisa importante, deixa eu compartilhar aqui. Outra coisa importante. Maria descobre que João é fiador. Mas Maria fala, bom, quer saber? Né? Deixa ele para lá. Não tem nada a ver com isso aqui. Azar o dele que é fiador. E aí Kátia não paga o aluguel. Marcos vai cobrar João. Imagine aqui que o João e a Maria, os dois têm um patrimônio de 100 mil reais e a dívida de Kátia com o Marcos é de 100 mil reais. Marcos pode executar João para que o João pague os 100 mil? Né? Pode pegar esse patrimônio do João, esses 100 mil, e levantar? Né? Pegar para si? Não pode, porque ele vai estar invadindo a meação de Maria, que é de 50%. Né? Imaginando que eles não tenham filhos aqui. Bom, vai invadir a meação de Maria, que é 50%. Então, ele só pode pegar 50% de João, que no caso seja 50 mil. São 50 mil. Tá bom? Ah, Pedro, mas e se Maria deu autorização? Ele pode pegar os 100 mil? Também não. Né? Porque quem é fiador aqui é João, né? Maria. Eu vou fazer um outro vídeo explicando isso. Né? Se o cônjuge que deu o aceite para que o outro seja fiador, se ele também é fiador. Não é, tá? Não é fiador. Depois eu faço um outro vídeo explicando isso, que é bem interessante. A Maria, mesmo que ela tenha autorizado, assinado, autorizando aqui, João, ela não é fiadora. Ela só deu o aceite. Ah, Pedro, mas então, assim,
Antes de casar com Maria, João tinha uma moto de 5 mil reais. Então, Marcos pode pegar 50 mil do João, né, dos 100 mil que ele tem com Maria, e a moto? Não. Por que não? Porque, neste caso, não importa se o bem foi adquirido antes do casamento ou depois do casamento. Isso não importa, não tem relevância nenhuma. Porque o que, que o legislador quer fazer? Legislador, quando eu digo legislador, eu estou falando dos deputados e senadores, eles que fazem as leis, né? É o Congresso Nacional. Quando essa lei, quando a lei foi feita, qual foi o intuito deles? Evitar que o patrimônio da família, né, fosse dissolvido por dívida de fiança, né, oriunda de fiança, de contrato de fiança. Então não importa se João tinha patrimônio de casar com Maria, né, não tem relevância nenhuma. Você tem que pegar todo o patrimônio do cônjuge, né, dos cônjuges, né, colocar tudo no mesmo bolo, tanto os anteriores quanto os posteriores, tá certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Acho que deu para entender bem aqui, né? São esses 4 artigos, né, que a gente precisa ficar atento no Código Civil, que é o 1642, 1647, 1640, são 5 artigos, 1648, 1649 e 1650. Esses artigos são importantíssimos lá no Código Civil. Né? Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, né, se eu não fui claro em algum ponto, deixem aqui a mensagem, escrevam aqui, né, algum comentário, e eu vou responder na medida do possível, tá certo? E eu vou fazer em breve esse vídeo falando sobre o cônjuge que dá autorização para o outro. Né? Eu já falei aqui que ele não é fiador, né? Ele só deu autorização. Mas tem algumas problemáticas também. Tá? Como vai ficar um vídeo muito grande, né? Esse aqui já deve estar um pouquinho grande, então eu vou fazer um vídeo só para falar desse outro assunto. Tá bom? Em breve eu posto aqui. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.